No mesmo dia em que recebeu uma grave ameaça do regime de Maduro, Lula apresentou no Brasil uma proposta de emenda à Constituição que representa, na prática, o primeiro passo dado no Brasil para que o governo federal centralize todo o controle do país à base da força. É a consolidação da ditadura. No vídeo de hoje eu vou explicar tudo aquilo que você precisa saber sobre essa PEC da segurança pública, principalmente aquilo que não está sendo falado pela imprensa, mas começo esse vídeo com um outro assunto, no mínimo controverso. Uma das coisas que mais me chamou a atenção ao longo de toda a live que eu fiz de cobertura do segundo turno das eleições, no último domingo, foi que muitas pessoas que estavam acompanhando ao vivo comentaram no chat sobre mudanças que ocorreriam na apuração às 17 horas e 45 minutos. Essa é uma história que surgiu ainda lá em 2022, e no caso desse segundo turno, esses comentários estavam sendo feitos sobre a apuração na cidade de São Paulo. Bom, em São Paulo especificamente isso não aconteceu. Guilherme Boulos continuou muito atrás de Ricardo Nunes até o final da apuração. Mas teve uma cidade onde o PT misteriosamente venceu, onde curiosamente esse horário das 17 horas e 45 minutos foi quando um fenômeno aconteceu na apuração. Em Fortaleza, Ceará, Evandro Leitão, do PT, venceu o pleito eleitoral contra André Fernandes, do PL, com uma diferença de apenas 0,76% dos votos. Eu já falei sobre esse caso ainda na semana passada aqui no canal, por conta daquela manipulação absurda feita pela Globo News, que ajudou a propagar um recorte tirado intencionalmente, totalmente de contexto, de uma fala de André Fernandes, e também falei sobre isso no dia seguinte à eleição. Só que o Conexão Política apresentou nessa quinta um gráfico em uma matéria com uma evolução das porcentagens durante todo o período de apuração. E nesse gráfico fica claro o misterioso fenômeno das 17 horas e 45 minutos. Perceba que, de acordo com a linha do tempo, André Fernandes começou perdendo a apuração, mas nos primeiros 30 minutos houve uma série de oscilações muito significativas, tanto que em determinado momento André Fernandes estava muito à frente de Evandro Leitão. Obviamente, quanto menor for a porcentagem de votos apurados até aquele momento, maiores tendem a ser as oscilações nas porcentagens dos candidatos, porque as diferenças de cada colégio eleitoral ainda representam uma porção grande em relação ao que já foi contabilizado. Só que esse gráfico realmente é muito curioso, porque às 17 horas e 30 minutos, Evandro Leitão subiu drasticamente, fazendo com que André Fernandes caísse na mesma proporção, e foi justamente por volta das 17 horas e 45 minutos, o famoso horário tão comentado no chat da apuração ao vivo que eu fiz, que a diferença entre os dois candidatos se estabilizou e manteve praticamente a mesma diferença até o final da contagem dos votos. Como eu falei, naturalmente, no início da apuração ocorrem oscilações maiores nas porcentagens e conforme a contabilização dos votos vai se aproximando do final, essas oscilações vão sendo cada vez menores. Isso é uma questão de lógica matemática. Mas essa estabilização repentina às 17h45, justamente o horário tão comentado, foi realmente muito curiosa, e eu me restringo aqui apenas ao uso desse termo. Bom, por falar em petista, Lula parece estar cada vez mais despertando a ira do seu velho aliado Nicolás Maduro. Apesar de ser um dos únicos governos do mundo a não reconhecer oficialmente a derrota de Maduro no pleito fraudado por ele, o governo Lula também não fez exatamente aquilo que Maduro queria, e a relação azedou de vez com o posicionamento do Brasil na última cúpula dos BRICS, quando o representante brasileiro vetou a entrada da Venezuela no grupo. Foi a partir disso que uma série de eventos diplomáticos passaram a acontecer entre os dois países, como o fato do regime de Maduro ter convocado o embaixador venezuelano no Brasil para prestar esclarecimentos sobre Celso Amorim, o assessor especial de Lula. Só que nessa quinta-feira a coisa partiu para um outro nível, o pessoal. A Polícia Nacional Bolivariana, controlada totalmente pelo regime de Maduro, publicou uma foto de Lula com o rosto manchado e a seguinte frase em tom de ameaça: "Quem mexe com a Venezuela sofre as consequências." Pois é, só que no mesmo dia em que isso aconteceu na Venezuela, aqui no Brasil aconteceu o seguinte: Lula e o seu ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, apresentaram nessa quinta em uma reunião com governadores e alguns representantes do Judiciário a intitulada PEC da Segurança Pública, uma proposta de emenda à Constituição elaborada pelo governo para fazer algumas alterações nessa área. E eu preciso falar sobre as graves ameaças que isso representa. Vamos lá, o que essa PEC prevê? De forma resumida, a criação de um Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, para trazer ao governo federal muitas
das competências que hoje são dos estados, como a definição de protocolos de segurança e padronização de informações. Também prevê algumas mudanças nas competências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e ainda a criação de uma Polícia Ostensiva Federal. Agora veja só, primeiro ponto, a transferência de competência dos estados para o governo federal em relação à segurança pública, como prevê essa PEC, é mais uma medida que torna a República Federativa do Brasil ainda menos federalista do que já é. Afinal, os estados, que são os entes federados, terão uma autonomia ainda menor do que já tem hoje. Segundo ponto, a transferência de competências prevista nessa PEC busca padronizar e unificar vários aspectos da segurança pública. Só que isso ignora completamente a diferença de realidade de um estado para o outro. As necessidades da segurança pública no Paraná são muito diferentes das do Rio de Janeiro, por exemplo, da Bahia, do Mato Grosso. Terceiro ponto, essa PEC transfere competências dos estados na segurança pública para o governo federal, que hoje é o governo Lula, um governo de esquerda e completamente incompetente nessa área. Um exemplo que deixa isso muito claro: o governo Lula encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei para aumentar as penas e endurecer o regime de cumprimento delas para crimes ambientais. Ou seja, os integrantes desse governo têm plena consciência de que, para coibir a prática de determinados crimes, é necessário que as punições para eles sejam mais rigorosas. Só que os mesmos integrantes desse governo defendem mudanças nas punições para crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ainda no ano passado, Lula, assim como Flávio Dino, que hoje é ministro do STF, deixaram claro em uma coletiva de imprensa que ambos defendem a ideia de que crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa não sejam mais punidos com prisão. Eles chamaram isso de humanização do combate aos pequenos crimes, mas na prática isso significa que criminosos que praticassem roubos, furtos ou até mesmo corrupção, lavagem de dinheiro, que também são crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, não iriam mais para a cadeia. Eles não deixaram claro quais seriam as penas alternativas, mas deixaram claro que não seria mais o cárcere privado. Diante disso, fica claro que, mesmo sabendo que punições mais severas coíbem a prática de crime, eles defendem penas mais brandas para aquilo que eles chamam de pequenos crimes, ou crimes contra patrimônio. E essas seriam as mesmas pessoas que concentrariam com essa PEC responsabilidades que hoje são dos governos de cada estado. Agora, o quarto e último ponto, a criação da Polícia Ostensiva Federal. Lewandowski, o ministro da Justiça, afirmou que se já existisse essa polícia no 8 de janeiro de 2023, os prédios dos três poderes não teriam sido invadidos. De fato, não teriam. Só que provavelmente também não teria sido permitido nenhuma manifestação, por mais pacífica que fosse. O texto dessa PEC prevê que, dentre as atribuições previstas dessa Polícia Ostensiva Federal, está a de apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Um pouco abaixo é descrito o seguinte: desde que autorizada pela autoridade da União a qual está subordinada, a Polícia Ostensiva Federal poderá, conforme se dispuser em lei, exercer o policiamento ostensivo na proteção de bens, serviços e instalações federais. Agora me permita simplificar esse texto e trazê-lo para a aplicação na prática. Haverá no Brasil uma polícia ostensiva absolutamente subordinada ao governo Lula, que, sempre que autorizada pelo governo Lula, terá o poder de exercer policiamento ostensivo para proteger prédios públicos, espaços públicos ou até mesmo serviços, como, por exemplo, o simples exercício do governo federal. Ou seja, se o governo Lula entender que uma manifestação, mesmo que pacífica, de alguma forma ameaça o exercício da sua função, ele poderá utilizar a Polícia Ostensiva Federal para controlar essa situação. Deixa eu simplificar ainda mais. Sabe aquela Guarda Nacional totalmente subordinada ao ditador Nicolás Maduro, que é usada pelo seu regime para reprimir qualquer protesto contra ele na Venezuela? Pois é, Lula está prestes a criar algo muito parecido aqui no Brasil, só que com outro nome. Ficou claro por que essa PEC não pode ser aprovada? Pois é, dentre os 3 governadores que estiveram presentes na reunião, o único que realmente se opôs à proposta foi Ronaldo Caiado, de Goiás. Claro que é preciso levar em conta que ele pretende ser candidato a presidente em 2026 e aproveitou a ocasião para fazer uma autopromoção. Mas o fato é que, mesmo os governadores teoricamente de oposição, não se opuseram com essa mesma clareza. Lula, ao final da reunião, subiu o tom do discurso, usou um certo deboche contra Caiado e ainda acusou governadores, sem citar nomes, de ocultarem dados sobre a segurança pública nos seus estados. O governo federal
nunca se preocupou tanto em debater a questão da segurança pública por causa da autonomia. Porque quem cuida da polícia é o Estado, quem cuida da polícia civil é o Estado. E nem sempre o Estado quer que o governo federal auxilie. Nem sempre. Não é todo o crime que acontece no Estado que a gente pode mandar a Polícia Federal intervir. Porque as pessoas não querem, as pessoas são donas. O que nós estamos querendo fazer é o seguinte: nós queremos unificar procedimentos, informações. Tá? Imagina se todos nós tivéssemos a metodologia do Caiado, possivelmente a gente já tivesse muito mais soluções. Então, mas a gente não sabe. O governo federal não deve ter todas as informações, você não deve ter todas as informações, e nós não temos de cada estado. Tem governador que omite as informações, sabe, da apuração dos crimes. Tem governador que omite, sabe, a quantidade de gente que morreu, que ainda não sabe por que morreu. Ou seja, cada um produz a informação que lhe interessa, e muitas vezes a que interessa ao delegado da polícia que é chefe, muitas vezes ao coronel que manda no batalhão. Então o que a gente quer é o seguinte, é tornar essa questão da segurança pública, sabe, uma coisa mais civilizada. Lula, justo Lula, falando sobre criar dados da maneira que mais lhe convenha. Parece até piada, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima.